dúvidas e responder algumas perguntas? Posso. É que menores de idade, os adolescentes, acabam no mundo das drogas e viram dependentes. Isso prejudica a saúde. Com base nisso, o senhor pode falar o problema que a droga causa e o efeito que ela proporciona? Assim, não só o adolescente acaba caindo nesse mundo, mas como diversas pessoas em diversas faixas etárias também, né? Até idosos hoje em dia estão, principalmente a droga dos idosos, é a maconha, a mais usada. Agora, a pergunta voltada aos adolescentes, eles querem experimentar de tudo, né? Tudo que é novo, tudo que dá prazer, já respondendo a pergunta, droga dá prazer, por isso que vicia. Por exemplo, vamos começar falando um pouco de cada droga. A maconha, ela veio dos canabinoides, uma erva que chama cannabis sativa. A maconha, ela proporciona uma sensação de bem-estar com relação à depressão do sistema nervoso central. A pessoa fica, não é que ela fica deprimida, ela fica letárgica, ela fica mole. Por isso que mostra que eles tentando na TV, comerciais, a pessoa fica falando só, tal. A maconha é uma droga alucinógena. O que seria uma droga alucinógena? Alucinógena seria o que causa alucinação. Isso é óbvio. O que é uma alucinação? Distúrbio em um dos 5 sentidos. Lembrando que os nossos 5 sentidos são tato, olfato, paladar, visão e audição. Qualquer distúrbio nesses 5 sentidos, por exemplo, se eu olho para o lado aqui e vejo um monstro, né, sentado aqui ao meu lado, vamos supor que ele não estivesse aqui, isso é uma alucinação visual. Se eu estiver ouvindo o que esse monstro está falando ainda, ele está pedindo para eu fazer algo ruim ou algo bom, você tem uma alucinação auditiva. Se eu sinto o cheiro desse monstro, eu estou tendo uma alucinação olfativa. E se esse monstro me toca, eu sinto a mão dele fazendo isso aqui, é uma alucinação tátil, já está no 4º sentido. Quer ver uma alucinação palativa, ou seja, que vem do paladar, que é muito comum? Dá um copo de água para um senhor, né, uma pessoa que é alcoólatra, e fala para ele que é pinga. Ele vai beber aquilo e vai sentir o gosto de pinga. Isso é uma alucinação palativa também. Esse é um dos efeitos da maconha e, enfim, eles gostam, né, de ficar nessa situação. Todo mundo fala que maconha faz menos mal para os pulmões do que o próprio cigarro. Tecnicamente, falando dos pulmões, eles estão certos. Mas, no momento, se eu acender um cigarro aqui, eu vou poder continuar gravando essa entrevista. Agora, se eu acender um cigarro de maconha, eu posso ter uma alucinação, um surto psicótico e posso ferir alguém, posso matar alguém. É uma droga viciosa? Qualquer droga é viciosa. Uhum. E a cocaína? Quais são os danos causados pela cocaína? Bom, a primeiro prazo, o que a cocaína causa? Diferente da maconha, a maconha ela é depressora, a cocaína é excitadora, ela causa uma excitabilidade do sistema nervoso central. Cocaína estimula a produção de neurotransmissores no nosso sistema nervoso, que seria a famosa dopamina, noradrenalina, serotonina e endorfina. Acho que todo mundo conhece mais a endorfina, que é liberada quando pratica esporte, quando faz exercício físico. Mas uma substância química, que nem a cocaína, também induz a produção de 4 neurotransmissores, que por sua vez são responsáveis pelo prazer. Quem usa cocaína se sente soberano, se sente todo poderoso, se sente Deus. Acha que pode fazer tudo a qualquer momento e com capacidade, com competência para isso. Mas nosso cérebro ele é composto por 100 bilhões de neurônios. Lembrando que o nosso corpo é composto por 100 trilhões de células. Isso daria a população mundial multiplicada por 14.285. É muita célula, né? Só no cérebro tem 100 bilhões. A cada cheirada, vamos dizer assim, a cada uso da cocaína, alguns desses neurônios morrem. Alguns muitos, alguns milhões morrem. E neurônio não se regenera. Então é um dano a longo prazo. Quanto mais a pessoa usa a droga, mais ela vai ficando ignorante, digamos assim. Sem contar que por ser uma droga que vicia, ela pode abalar os aspectos
psicológicos, não só do usuário, como da família. Por isso que em muitos casos a gente vê o usuário que mata até ou agride um próprio familiar para conseguir dinheiro para comprar drogas. O crack. Que danos traz o crack? Ele vicia só de experimentar? Olha, se vicia só de experimentar, isso vai de organismo para organismo. Um exemplo, a gente pode comer uma pizza aqui, eu e você. Essa pizza me dá uma intoxicação muito grave, eu tenho que parar no hospital, tomar soro, etc. Mas em você pode não acontecer nada. Meu organismo trabalha de um jeito e o seu trabalha de outro. Mas o crack tem um alto potencial de dependência, sim, e nada mais é do que cocaína misturada com bicarbonato de sódio, de forma pastosa. Por que misturar bicarbonato de sódio no crack? Para ele ficar menos ácido e assim poder ser fumado sem descer queimando pelos espaços respiratórios. Crack é cocaína de forma inalável. Nos Estados Unidos da América, o crack é chamado de cocaína dos pobres ou dos mendigos. E o que as pessoas entendem na abstinência? O usuário se livra desse vício? Aí entra, por exemplo, nos alcoólicos anônimos, existem 12 passos para se livrar do vício. Mas o primeiro passo é igual para o álcool, para o crack, para a cocaína, para o êxtase, para o lança-perfume ou para qualquer tipo de droga, para a maconha, para o cigarro, enfim, para qualquer tipo. É admitir que aquilo é um problema na vida da pessoa. Quando a pessoa admite isso, aí ela parte para os outros passos, né? Tem que procurar ajuda médica, tem que procurar um psiquiatra, tem que fazer um tratamento, tem que se voluntariar a uma internação, tem que pedir apoio à família, tem que admitir para Deus e o mundo que aquilo está sendo um problema. Porque sozinho, a pessoa tem condição de se livrar? Tem, mas a chance é bem mais difícil. Qual é o lugar indicado para uma pessoa que quer tratamento? Em primeiro lugar, a pessoa está em abstinência, principalmente a abstinência mais perigosa, por incrível que pareça, é a do álcool. As outras são perigosas também, mas a do álcool dá aquela tremedeira, é chamada de delírio tremens, aquilo lá. E essa abstinência mata, né? Então a pessoa tem que ir rapidamente a uma emergência psiquiátrica. Aqui em Santo André, a gente tem o Centro Hospitalar Municipal de Santo André. Trabalhei durante 5 anos lá. A gente tem que ir na emergência psiquiátrica, lá eles vão nos tratar na hora, no caso, vai ser dado o diazepam, que corta esse delírio tremens causado pela abstinência do álcool, e lá eles vão dar um segmento ambulatorial para o usuário, para o alcoólatra, enfim, ou para o drogado. A partir daí, ele pode optar por uma internação, pode optar por esse tratamento ambulatorial que eu falei, que ele fica aí periodicamente no NAPS, que a gente tem aqui em Santo André, na Praça Chile mais próximo, que é Núcleo de Atenção Psicossocial, e fazer o seu devido tratamento ambulatorial, orientado tanto pela enfermagem quanto pelos psiquiatras. Então, o senhor está me dizendo também que a bebida alcoólica, ela também causa uma dependência? Sim, por isso que quando a gente vê placas para ela, a gente sempre vê drogas e álcool, né? São juntinhos, é uma droga, causa danos, mata neurônios também, não se dissegue da também. O senhor conhece alguém dependente desse tipo de droga? Ou qualquer outro tipo do que o senhor citou agora? Bom, dependente, na verdade, conheço muitos, né? Gente que trabalha na saúde, assim, tem um paciente, eu só lembro o primeiro nome dele. Isso é bom, porque é antiético passar dados completos. O nome dele é Jefferson. Ele é um rapaz de não tem nem 30 anos, tem 28, se não me engano. Ele já tem um abdômen globoso, que seria, né, barriga grande, porque ele tem hepatite alcoólica. Eu já tentamos convencer ele aí a procurar o tratamento psiquiátrico, como foi dito, mas ele essa pergunta é resistente. E assim, não tem como obrigar a pessoa a ir com a camisa de força e levar, não vai resolver. Tem que conversar. Tem que ter muita paciência e muita conversa. Uma pessoa dependente é uma pessoa doente, que deve ser tratada como tal e não discriminada pela sociedade, como a gente vê nos dias de hoje. Ex-dependente também. Ex-dependente de cocaína, por exemplo. Deixa eu só recordar o nome, que não vai ser dito pela ética, que não pode ser dito. Paciente de MS, é viciado em cocaína. A história dele é bem interessante, que ele resolveu largar a cocaína e
ele abriu o jogo para a família dele, pediu ajuda no hospital, porque tudo deu certo, se voluntariou a uma internação, passou lá alguns dias, talvez 2 semanas na internação, no hospital também, que é antiético ser citado, né? Porque quando a empresa não está fazendo propaganda do hospital. Mas depois ele saiu e ainda não estava resolvido esse problema. Então ele tomou uma iniciativa de ligar para o 181 e denunciar os pontos de tráfico. Assim, cada vez que dava vontade de ele sair de casa para buscar os entorpecentes, ele ligava para o 181, porque ele sabia que a polícia ia chegar lá primeiro. Então se ele chegasse no local do ponto de tráfico, ou ele ia ser morto pelos traficantes ou preso pela polícia. E assim a vontade foi se dissipando. Ele recusou os remédios que o psiquiatra passou para ele. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. O médico sabe prescrever medicamentos. Só que ele alegou ser drogas também que o psiquiatra estava receitando. Tecnicamente ele não está errado, são drogas. Então essa seria uma droga chamada droga farmacêutica? Isso, Quais seriam essas drogas? carbamazepina, diazepam, lítio, deixa eu ver mais. Tem o próprio clonazepam, bromazepam, lexotan, midazolam, tem um outro controle também, o Aldol é uma droga muito usada, e clorpromazina, que seria o amplificil. Essas drogas também causam a dependência ou até mesmo chegar à abstinência? Benzodiazepínicos. Tudo isso que termina com an, que eu falei, né? Clonazepam, diazepam, midazolam, todos eles causam dependência assim, mas depois o médico é responsável por tirar essa dependência do paciente, né? Vamos supor, o paciente toma 2 comprimidos ao dia, o médico vai recomendar depois que ele tome 1,5 comprimido ao dia e vai acompanhar rigorosamente esse paciente. Ele vai ter que ter uma força de vontade grande também, como ele teve quando largou das drogas anteriores. E o médico vai fazendo um desmame e retira o medicamento. Porque o médico sabe muito bem que ele tirou os 6 pacientes que tomam meia dúzia. Meia dúzia não deixa que o paciente use os 6. A diferença entre droga que mata e remédio que cura é a dose. O senhor dá palestra, né? Nas suas palestras, sobre doenças sexualmente transmissíveis, drogas e qualquer outra coisa. Qualquer pessoa pode assistir? Qualquer pessoa, bom, nas de drogas e DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, eu estabilizo uma faixa etária, a partir da adolescência. Abaixo de 12 anos eu não faço, né, porque eu acho que o tema é pesado para as crianças. Agora, em início da adolescência, eu acho até importantíssimo que seja nessa palestra. Os slides eu mostro como o cérebro fica antes e após as drogas, como fica a fisionomia de uma pessoa antes e após o crack, sabe, como é um doente terminal das drogas. Eu mostro lá o gráfico da felicidade, porque eu não falei isso, né, o pessoal que dá palestra. Enfim, falo sobre desejo de suicídio, depressão devido a drogas, devido à abstinência. O pior problema das drogas também é a depressão, quando a pessoa não tem as drogas. Na depressão, tudo de ruim pode acontecer. Aonde que pode ser oferecido esse tipo de droga? Olha, pontos de gráfico tem em qualquer lugar. Nas escolas, portaria de escola, ou até mesmo dentro da escola. E além da gente ter os pontos de gráfico, né? Vou dar um exemplo. Aqui em Santander, Sítio dos Vianas, né? A gente sabe que lá é um local de classe baixa, então lá tem vários pontos de gráfico. Consequentemente, de escola também. Tem muitas pessoas que passam as drogas na escola. Não vai lá com as suas drogas para compartilhar com o outro. Não. Vai lá na intenção de vender. É um traficante disfarçado de aluno. E, assim, eu fico feliz quando eu saio de casa e vejo uma viatura da Ronda Militar circulando. Eu creio que tenha reduzido o número de tráfico em portas de escola, tudo, mas de qualquer forma, mexe eu passo com o carro na porta de escola, eu vejo que o movimento ali está muito esquisito. E qual é a faixa de idade que o senhor costuma ver das pessoas que estão se viciando? Adolescentes, adultos? Adolescentes, principalmente adolescentes, estão no ranking
ter uma porcentagem agora, 70% adolescente, o restante é outras faixas etárias, né? Incluindo adultos e crianças também. Eu não posso descartar as crianças porque se a gente vê uma reportagem da Cracolândia, ou no caso a ex-Cracolândia, né, que só mudou de local agora. A ex-Cracolândia não sempre é onde a gente costuma ver, mas agora tem outros locais também. A gente vê criança de 6 anos, né, com um cachimbo na mão lá, viciado no internet. As doenças sexualmente transmissíveis. Como evita? Bom, doenças sexualmente transmissíveis. Espera só um minuto, eu preciso